E o inimigo se levantou, tocou na coluna do nosso amado querido Davi, para que não estivesse aqui louvando e bendizendo o Senhor. Mas o Senhor Jesus colocou as mãos e deu a vitória, e está dando a vitória a cada um. Então quem está à frente, irmão, você não sabe a dimensão, a força do inimigo para se levantar, para que nós não venhamos fazer a obra de Deus. É muito intenso, é muito doloroso, é muito sacrifício. Quando vós estiver orando, lembra-se da retaguarda, porque nós precisamos de oração dos irmãos. Porque se nós não tivermos à frente e pedindo a graça e a misericórdia de Deus para nós resistirmos, nós deixamos o serviço de Deus. Mas Deus nos honrou. Ontem foi uma bênção, estava repleta a igreja, encheu, tinha gente lá fora que não tinha mais cadeira para colocar as pessoas. E Deus nos honrou. O inimigo achou que ia ganhar a batalha, mas ele foi derrotado para a glória do Senhor Jesus. E hoje, graças a Deus, agradeço a presença de cada um. Vocês que não são cristãos, nós agradecemos a vocês por estar aqui conosco para comemorar esse aniversário da igreja Cristo ressuscitado. Muito obrigado pela presença de cada um. Deus sabe, nós temos orado, nós estamos pedindo. O pastor Euclides fez um levantamento de oração para que nós, antes do início do culto, estávamos orando para que Deus enviasse. E Deus enviou vocês para estar ouvindo a palavra de Deus. Graças a Deus. E o tema da palavra de Deus em Jeremias capítulo 33, 3. Aquele que for achando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Ontem foi um tema do círculo de oração. Hoje é o tema do aniversário da igreja. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Feche os teus olhos. Soberano Deus e Pai, ainda sobre a tua palavra, Deus, fala conosco pelo teu Espírito Santo. Manifesta o teu poder nesta noite, neste lugar. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aqui agora comemorando o aniversário desse ministério, a qual tu levantou, Senhor. O inimigo se levantou, ó Deus, mas tu abateu. E aqui estamos para bendizer e fazer a tua obra. Muito obrigado, Jesus. E que venha permanecer até a tua vinda esse ministério. Nos prepara e venha nos dar sabedoria para te honrar e te adorar e te servir. Abençoa cada visitante, ó Deus, que está conosco. Visita o lar dele. Se há alguém enfermo na sua família, cura, Senhor. Mostra para ele, Pai, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Faça um milagre para que ele venha testemunhar, que ele veio nesse aniversário e tu visitou lá e o curou os enfermos. Abençoa, Senhor. Dai bênção a cada um, Senhor, porque tu és maravilhoso. Muito obrigado, Jesus. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória seja Deus. Eu vou estar lendo aqui, ontem eu li, e vou estar lendo novamente
A igreja hoje se está aniversariando 35 anos. A igreja pentecostal Cristo ressuscitado foi fundada a primeira pedra no dia 2 de maio de 1988, juntamente com o círculo de oração pelo pastor Eunófilo José Vieira, pastor presidente, que é esse que está aqui, para a glória do Senhor. E com muita honra e alegria e muita dedicação que estamos comemorando hoje 35 anos de ministério. Isso é honra. Você não sabe a dimensão e o privilégio de servir a Deus. Você não sabe a carga que esse homem vem trazendo de 35 anos atrás até os dias de hoje. A peleja é grande, porque todos aqueles que estão à frente do trabalho, ele recebe muitas pancadas. Você não tem dimensão quando nós estamos à frente do trabalho de Deus. Nós somos caluniados, defamados, que não presta, que não vale nada, é um mentiroso, é um que está mais ali a roubar, é um ladrão. Você imagina só tudo pelo nome de Cristo. Mas nós não desistimos, nós lutamos, nós perseveramos. Senhor, nos dá graça, Senhor, nos ajuda, Senhor. Ajuda a carregar esse fardo, Senhor. Você tem a dimensão, você imagina o que esse homem tem passado. Mas Deus assim o tem guardado e está conosco para a glória do Senhor Jesus. Então você vê que a pessoa, quando está à frente de um trabalho, ele recebe muitas bordoadas, irmão. Você não tem a dimensão, mas nem por isso nós vamos desistir, nós vamos permanecer, prevalecer, para que o nome de Jesus seja glorificado. O tema é: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas para nós entendermos um pouco a palavra de Deus, nós temos que voltar um pouco para entender o porquê que esse tema está sendo lançado no dia de hoje. Porque Jeremias diz, os estudiosos, que é um profeta chorão. Mas também até eu, se estivesse na posição dele, eu estaria chorando. Porque foi um profeta muito massacrado pela palavra de Deus, por falar a verdade. Porque se eu falo a mentira, todo mundo aceita e fica em paz. Mas quando você fala a verdade, poucos querem ouvir a verdade. Poucos querem abraçar a verdade, viver a verdade, que é a palavra de Deus. Mas Deus o levantou este profeta, porque sabia que o povo de Israel ia perecer, ia se contaminar, ia sair do foco da presença de Deus. E Deus diz na sua palavra, em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, diz assim, 4, 5, 6 e 7, para nós entendermos, quando ele falou, clamas a mim e respondeste-ei. Glória, aleluia! Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que foste formado no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações, te dei por profeta. Aleluia! Então cada um de nós, antes que nós fomos formados, Deus já sabe que você estaria hoje aqui. Oh, glória, aleluia!
Não pensa que você está aqui hoje por acaso, não. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe tudo, até o último dia da sua vida. E Deus preparou você para estar hoje aqui na igreja, Cristo ressuscitado, para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Antes mesmo que você fosse formado, antes mesmo que a sua mãe o gerasse, Deus já sabia que neste dia de hoje você estaria sentado aqui a ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Diz Deus para Jeremias: antes que te formaste no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Antes mesmo que esse homem ele viesse a nascer, Deus já tinha preparado para lançar o ministério Cristo ressuscitado. Então nós carregamos algo, porque nós aceitamos a Jesus para falar o Evangelho. E quando nós falamos a verdade, nós somos detestados, somos odiados. Muitos aceitam e muitos não aceitam. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você lança a verdade, a pessoa, ela está no erro, ela não aceita a verdade. Ela quer aceitar a forma que ela está, mas não quer se regenerar diante de Deus. Ela quer permanecer no erro, ela quer ouvir a palavra de Deus, mas ela não quer se alinhar para com Deus, para que Deus o abençoe. Os irmãos estão entendendo a palavra? Glória a Deus, aleluia. Mas nisso, quando o homem ele é escolhido por Deus, no versículo 6 diz assim: então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias se expressando diante de Deus, falando que não era capacitado a falar o Evangelho, porque ele não sabia falar e ele era uma criança. Mas Deus, pela sua bondade e a sua misericórdia, o repreendeu, porque Deus, Ele sabe de nossos corações. E diz ainda: mas o Senhor me disse, não te diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irá, e tudo enquanto te mandar, dirás. Glória seja a Deus. Está selado, está firmado. Deus vai usar Jeremias para a sua obra. Deus levantou Jeremias para falar com seu povo, porque o povo era rebelde aos olhos de Deus. O povo de Israel, ele estava numa situação de prisão pela desobediência a Deus. Então Deus o levantou Jeremias como profeta para falar a verdade. Mas quando Jeremias ele levava a palavra de Deus, o povo o rejeitava, porque eles achavam que estavam certos e não queriam ouvir a verdade. Quando nós estamos certos, quando nós falamos a verdade, aquele que está no erro, ele não quer aceitar a verdade, ele quer permanecer no erro, achando que ele está certo. Há caminho que parece ser perfeito, mas o fim dele é a morte. Meu irmão, aleluia, Jesus, glória a Aí Deus levanta Jeremias, porque aí Deus vai ter um processo, um trabalho com Jeremias, para profetizar o povo de Israel, porque o rei da Babilônia, o prenderam, eles estavam cativo, e aí Jeremias, quando ele levava a palavra o povo de Israel, falava: esse aí é um mentiroso, prende ele. Joga ele no calabouço. Por quê? Porque ele fala só contra nós. O povo rebelde, o povo errado, o homem de Deus, Deus o levantou,
Deus estabeleceu, mas por falar a verdade, eles o detestavam. Imagina este pastor